Sabotadores. O que são os sabotadores e como eles controlam a minha vida, a nossa vida? Quem são? O que são os sabotadores? A doutora Geise já está aqui com a gente, vai conversar e ela vai explicar para a gente em detalhes quem são e o que são os sabotadores, né? Porque quando você fala sabotadores, vai o quem são, mas o que são os sabotadores? O que são? Boa noite, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre os sabotadores. Vocês já devem ter ouvido falar, né, nesse nome. Então, hoje você vai entender um pouco sobre o que são, né, os sabotadores, e vai também conseguir identificar um pouco disso em você. Então, para a gente começar, assim, falando a respeito da nossa mente, né? A nossa mente, ela pode ser a nossa... Só um minutinho. Sim. Quando se fala em sabotadores, né, vem à mente vem aí na cabeça uma opção de coisas, né? Sim. Depois, quando eu fui ler a sinopse do que você trouxe pra gente, eles existem realmente na nossa vida. Já percebeu que Pois existem, né? Todos eles. Eu estou tentando me encaixar aqui, né? Eu achei que pelo menos 2, mas eles existem realmente na nossa vida. Sim. Então, gente, preste muita atenção. Sabotadores. O que são os sabotadores? E você vai ver que eles existem na nossa vida. Geise. Então, realmente, eles existem, né? E aqui, de acordo com o que a gente for conversando, o pessoal que está em casa vai ter a mesma percepção que você teve, né? Então, assim, a nossa mente, ela é a nossa melhor amiga, mas ela também pode ser a nossa pior inimiga, trabalhando contra a gente, né? Contra o nosso favor. Então, o que seriam os sabotadores? Sabotadores são inimigos internos, né, que ficam aí perambulando pela nossa mente o tempo todo. É como se fosse assim, são lentes pelas quais a gente enxerga o mundo, sem saber que está usando lente, né? Então, toda a nossa percepção, todos os nossos comportamentos são levados, né, por esses sabotadores, por essas lentes que a gente usa, né? Então, e eles aparecem como? Então, eles aparecem durante a infância. Durante a infância, eles são necessários, porque a gente passa por um período de maturação, a gente vai se desenvolvendo e passa por muitos riscos, por muitas questões que envolvem sobrevivência. Então, eles são necessários para a nossa segurança. Ao longo do nosso desenvolvimento, eles vão deixando de ser necessários, mas permanecem. E quanto mais permanecem, mais improdutivos são, ou seja, geram na gente comportamentos e pensamentos improdutivos que não vão levar a lugar nenhum, né? Bom, eu queria explicar um pouquinho melhor sobre o que seriam esses sabotadores, dando exemplos. Quer dizer, nós já podemos entender nesse início que os sabotadores estão dentro da nossa mente. Isso a gente já entendeu. Isso, são inimigos internos. E uma questão, não é isso assim, tem gente que tem gente que não tem. Os sabotadores são universais, todos nós temos. Todos temos. Todos temos. O que a gente tem que saber é quais temos, né? Quais a gente tem e que comportamentos esses sabotadores geram na gente. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Então, os sabotadores existem, estão dentro da nossa cabeça e todos nós temos. A gente tem que identificar existe um pior, outro melhor, ou todos são ruins? Todos são ruins, mas tem um que a maioria das pessoas tem, que é o dominador, digamos assim. Se a gente for pensar numa pirâmide, ele estaria acima e os outros sabotadores abaixo, que seria o crítico. Eu vou falar melhor sobre isso depois. Vamos identificar então. Vamos identificar depois esses sabotadores. Mas assim, para a gente poder entender melhor como eles funcionam, você tem que pensar o seguinte: existem muitos comportamentos que você mantém ao longo da vida, muitas crenças, muitos padrões de funcionamento mental que você mesmo não sabe por quê. Por que você é assim? Porque eu sou assim. Por que você agiu dessa forma? Não sei, eu sempre ajo assim. E você mantém esse padrão de funcionamento a vida inteira sem se questionar, sem saber por que você está fazendo assim. Então, hoje, você vai aprender a passar a se questionar, a se perguntar por que você está mantendo tal atitude, por que você está mantendo tal comportamento. Né? E como é que você vai fazer isso? Você vai passar a perguntar que ganhos e que perdas você tem com determinados comportamentos. Porque qual é a função básica de um sabotador? Fazer com que você não tenha prazer na vida. Fazer com que você saia perdendo, literalmente. Ele é um inimigo interno, luta contra o teu bem-estar. Gente, mas isso é doideira, isso é loucura. Não é. O tempo todo nós passamos por isso.
Então, por exemplo, você tem um projeto de fazer uma faculdade, que seja, né? E aí vem o projeto e junto com ele vem as ideias dos sabotadores. Não vou ter dinheiro para pagar, não vou conseguir concluir o curso, não tenho inteligência suficiente para isso, minha família não vai me apoiar e tantos outros pensamentos que você pensa que são pensamentos seus, mas na verdade é produção dos sabotadores. E aí, muitas vezes, se eles estiverem te dominando mesmo, como a maioria das pessoas são dominadas por eles, você não vai estudar ou vai começar a estudar e vai parar, ou vai, de repente, fazer um outro curso que não fosse tanto a sua vontade, mas faz influenciado pelo sabotador, né? Então, você precisa, a partir de hoje, começar a se questionar, né? Que ganhos e que perdas você tem com seus comportamentos. Mas a gente pode identificar os sabotadores, né? Que são vários. São vários. Não, você vai segurar um pouquinho, que eu tenho, além disso, eu quero saber de você o seguinte: como é que a gente vai lutar contra um inimigo que a gente não conhece? Ou que a gente desconhece? Como é que se luta contra esse inimigo? Mas antes, eu preciso ir para o comercial e nós voltamos já conversando com a doutora Geise. Bom, a gente está conversando com a doutora Geise sobre os sabotadores que todos nós temos na nossa vida. E ela agora vai identificar, é isso? Vai identificar para a gente? Isso. O que são os sabotadores? Isso. Então, assim, só recapitulando. Sabotadores, então, são inimigos internos que todos nós temos na nossa mente. E o papel principal deles, a função principal, é trabalhar contra o nosso bem-estar, trabalhar contra aquilo que nos traz prazer, né? E isso é universal, todo mundo tem. Você vai agora aprender a identificar quais são os seus. Então, eu aconselho, se você estiver envolvido, interessado no assunto, interessado em se autoconhecer, que é muito importante no processo de escolha, como a gente já vem falando nos outros programas, que você tente anotar aí as características dos principais sabotadores. A literatura traz alguns autores, né, falando sobre sabotadores, e eu vou trazer aqui a classificação de 9 sabotadores, tá? Vou dizer qual é o sabotador e que características eles apresentam em você, né? Então, o principal deles, que a gente já tinha falado da outra vez, é o crítico. É aquela pessoa que acha defeito em tudo, nada tá bom, critica a si mesmo muito e aos outros, né? E aí você já viu que uma pessoa assim vai ter algumas dificuldades de relacionamento, tanto no trabalho quanto no relacionamento pessoal, enfim, tem problemas. Então, se você é uma pessoa dessas que está sempre criticando muito as coisas e as pessoas, você vai perceber isso em você. Normalmente você tem muito arrependimento, muita culpa, né? Se sente culpado, decepcionado muitas vezes porque nada para você tá legal. Tem também o sabotador insistente. A principal característica desse sabotador é o perfeccionismo, necessidade de ordem, de organização, né? E isso vai além da conta, né? Insiste muito em manter ordem e organização. Se você é assim, fica atento para ver se não é um dos seus sabotadores. E chega a mentir? Chega a mentir. Chega a mentir para justificar a sua organização e a sua necessidade de ordem mesmo. Tem também o prestativo, né? O prestativo é aquela pessoa que está sempre tentando conseguir a aceitação das outras pessoas, por meio de ajuda, de agrado, aquela pessoa muito boa, muito amável, que está sempre ali pronto para ajudar. É aquela pessoa prestativa. Algum ganho ela tem com isso, né? Que é o ganho secundário de afeição, de aceitação das pessoas, né? Tem também o hiperrealizador, né? Que depende o tempo todo, está com um grande desempenho, realizando altas coisas, várias coisas, e faz muito autoavaliação também, né? E assim, muito concentrado no sucesso extremo, está sempre preocupado em ter sucesso, nada tá bom, alcançou uma meta, tem que ter outra e outra e outra, está sempre precisando realizar alguma coisa para se sentir satisfeito. Tem também a vítima, né? Emocionalmente e temperamental, né? Para conquistar a atenção e a afeição, né? Ou seja, estou sempre numa posição de vítima, eu preciso ter atenção e acolhimento das pessoas, né? Fico muito focada nos meus sentimentos, naquilo que está interno. Tem também o hiperracional, foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo, né? É relacionamento, é trabalho, é tudo na área, tudo ali no racional, não envolve emoção nos processos, né? O hipervigilante também tem ansiedade contínua e intensa, né? Tá sempre vigilante e não descansa, como se estivesse sempre preparado
para algum problema, para alguma questão mais séria. Ele não relaxa nunca. Não relaxa nunca, está sempre aceso, sempre atento. Conheço bem esse danado. Conhece? Esse hipervigilante. Conhece o hipervigilante? Conheço bem esse danado. Conhece, né? Tem também o inquieto, que é a característica principal, é ser inquieto, né? Constante busca de maior excitação na próxima atividade, né? Se ocupa constantemente, né? Não fica em paz e satisfeito com nada. Raramente as coisas estão boas. Tem também o controlador, né? Que é uma necessidade baseada em ansiedade de assumir responsabilidade. Ninguém vai fazer tão bem quanto eu, então deixa eu assumir a questão. Esse é o controlador, né? A principal característica do controlador é a impaciência. Não tem tempo, não dá tempo para as pessoas alcançarem aquilo que precisam. Tem também o esquivo. A característica principal dele é o foco positivo e no agradável de uma forma extrema, né? Fuga de tarefas e conflitos difíceis. Não bate de frente com o problema, não resolve, não tenta articular ali a solução, para buscar a solução. Está sempre se esquivando de um jeito ou de outro. Né? Então aqui rapidamente eu passei para você quais são os 9 sabotadores. Mas existem outros? Na literatura, na maioria da literatura não, assim, até pode ter com outros nomes, mas no final das contas vai cair na mesma coisa. E desses carinhas aqui todo mundo tem um, né? Ou pelo um ou ou dois. Mais. É o crítico, insistente, prestativo, hiperrealizador, vítima, hiperracional, hipervigilante, inquieto, controlador e esquivo. Exatamente. E aí, se você aí anotou, né, o que o Hélio acabou de repetir, os nomes dos sabotadores e algumas características, a minha sugestão para você é o seguinte: o objetivo aqui desse quadro é ajudar as pessoas a se transformar, a se conhecer melhor e a evoluir na vida como gente, como ser humano. Então, se é esse também o seu objetivo, eu aconselho que você faça durante a semana anotações sobre o seu próprio comportamento, que se observe, que tente perceber em você quais são os sabotadores que ficam permeando aí a sua mente. E aí na próxima semana nós vamos voltar a falar sobre esse assunto e eu vou trazer para você uma maneira de você fazer um teste para você descobrir quais são os sabotadores que te dominam, né? E outras dicas para você lidar com esses sabotadores. É sério mesmo, gente. Quando eu falei que eu peguei a sinopse do que ela trouxe pra gente, eu fiquei tentando identificar aqui e realmente faz parte da vida da gente. Eu pelo menos 2 aqui eu achei. Um deles aqui é o hipervigilante. Aqui a gente não para. 2 aqui eu já localizei, estão dentro de mim. Agora, faz mal ou faz bem, aí tem que aprender a tirar, não é isso, Geise? Tem que aprender a identificar. Identificar e afastar? Identificar e saber o que mal que ele está te trazendo. Sempre vai ter um ganho e uma perda. Mas a pessoa consegue isso sozinho ou eu preciso de um auxílio? Se a pessoa tiver paciência consigo mesmo, força de vontade, consegue sim. Porque isso é um processo mental, é treinamento. Eu vou me treinar, igual eu vou para academia treinando músculo, eu vou treinar o meu cérebro a funcionar de outra maneira. Consegue sim, e eu vou dar dicas aqui na próxima semana para você fazer isso. Então, a doutora Geise, psicóloga, volta na próxima semana, ainda tem empregos? Temos vagas de emprego sim. Atenção, vamos botar o endereço aí da doutora Geise no telefone, no telefone na tela, Caio, por favor. Aliás, endereço, o e-mail dela. O e-mail para que as pessoas possam passar para ela. Isso, o e-mail para as pessoas enviarem seus currículos, né? Aliás, eu quero agradecer aqui porque as pessoas têm encaminhado os currículos, eu tenho recebido. Se você ainda não recebeu o meu retorno, que eu encaminho lá, ok, recebido, para você saber que o seu currículo foi recebido. Se você ainda não recebeu, fique tranquilo que eu vou te retornar. E eu agradeço que as pessoas tenham participado, tenham enviado o currículo e que continue assim, né? Porque eu preciso de candidatos para as vagas. E vocês precisam trabalhar, então a gente está aí trabalhando em conjunto. Eu agradeço aí a participação de vocês. As vagas que nós temos hoje, temos vagas apenas no Greenfruit e na União Central. No Greenfruit eu tenho vaga de fiscal de caixa. É difícil preencher essa vaga, eu preciso de uma pessoa com perfil de liderança para fiscal de caixa. Tem uma vaga de açougueiro, preciso de uma pessoa com experiência também como açougueiro. Difícil a vaga, também né? É difícil. E aí eu tenho outras vagas que não exigem experiência, tá? Que é repositor, hortifruti, supermercado, ajudante de depósito, auxiliar de limpeza feminino. Nesse caso eu preciso de uma mulher para trabalhar com limpeza, tá? Então tenho essas vagas no momento. E na União Central eu tenho 2 vagas, 3 aliás. Uma para auxiliar administrativo na área financeira, né? Preciso de uma pessoa com experiência nessa área. E preciso também de 2 vendedores, um homem e uma mulher.
Então, por favor, encaminhe seus currículos para o e-mail que está aparecendo na sua tela e informe no assunto, né, qual é a vaga de seu interesse para ficar mais fácil lá na hora de recrutar. Muito obrigado, até terça-feira. Obrigada, boa noite.